O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Ruben Martins deste lado, viva! Este é mais um Poder Público. Será possível Portugal ter menos Estado? É o ponto de partida para este episódio que conta com a participação da Iniciativa Liberal, o mais recente partido português. Já vamos conversar com eles. Depois disto. Som. No meio de tanta conversa, trazemos as histórias. Poder Público. As páginas de um jornal. Querem um Portugal mais liberal e defendem que menos Estado é mais liberdade para os cidadãos. São a Iniciativa Liberal, como partido constituíram-se no ano passado e vieram hoje ao Poder Público. Miguel Ferreira da Silva, presidente, Rodrigo Saraiva, um dos fundadores. Estão os dois aqui hoje comigo. Viva! Bem-vindos. O que é que motivou a criação da Iniciativa Liberal? Bom, uma das perspectivas, que é minha, não necessariamente de todos, foi o zapping. Estamos a ouvir Miguel Ferreira da Silva. É jurista e o presidente da Iniciativa Liberal. Chega uma altura em que, quando nós, aqueles que temos ainda mantemos algum interesse por política e pela vida em sociedade, começamos a já não ter paciência para ver sempre as mesmas notícias, mais ou menos as mesmas soluções aos mesmos problemas, e quando aparecem notícias políticas havia aquela tendência já para fazer zapping. Mas isso deixa um grande vazio, não é? Quem quer participar, quem quer fazer qualquer coisa pela sociedade. Um bocadinho como durante muitos anos, muitos portugueses fizeram em clubes recreativos, em clubes culturais e agora, mais recentemente, voluntariado até social. Quem tem esta vontade de fazer qualquer coisa pela sociedade já não tinha muito onde fazer, era tudo muito quadradão, muito antigo, muito obsoleto. E houve um grupo de portugueses mais ativos que decidiu, porque é que não devemos fazer nós uma coisa nova? Foi um bocadinho por aí, mas se calhar o Rodrigo, que teve mesmo naqueles momentos iniciais, pode dar aqui alguma cor. Sim, eu costumo dizer que há duas grandes motivações. Uma que é uma motivação, vamos lhe chamar positiva, e outra não negativa, mas uma motivação em oposição. Ouvimos Rodrigo Saraiva, consultor de comunicação, na Iniciativa Liberal é o secretário-geral, foi um dos fundadores e no currículo político há destaque para a passagem pelo PSD. Foi secretário-geral da Jota e vereador dos Serviços Gerais e Juventude da Câmara Municipal de Lisboa. O pela positiva é o facto que houve um conjunto de cidadãos que chegaram à conclusão factual que não existia no espectro político partidário em Portugal uma oferta liberal. Portanto, não existe em Portugal, e não existiu já há muitos anos, um partido liberal em Portugal. E, portanto, era preciso haver, e houve esse desejo, que hoje em dia é uma realidade, já existe um partido liberal em Portugal. Portanto, esta era uma motivação pela positiva. A outra motivação, ou seja, em oposição, vai em linha com aquilo que o Miguel estava a dizer, como nós costumamos dizer, que é uma pessoa ver aqueles debates no Parlamento, os debates nas televisões, e de facto chega, é tudo muito mau, de uma ponta à outra. E portanto é preciso fazer algo novo, fazer diferente. Portanto, estas são as duas principais motivações que, no meu caso, e também de outros, nos fez ter iniciativa e criar este partido. Vocês consideram-se antissistema? Não necessariamente. Consideramos muito mais alternativa ao sistema. Até complementando, ou na linha daquilo que o Rodrigo estava agora a dizer, se nós olharmos para os partidos que estão hoje na Assembleia, obviamente que têm ideologias diferentes e têm soluções diferentes, mas no limite todos eles dizem uma coisa, que é: eu sei quais são os teus problemas, vota em mim que eu, quando chegar lá, vou resolver os teus problemas. E a nossa atitude, a atitude daqueles que fundaram a Iniciativa Liberal, era um bocadinho ao contrário logo no início, ou seja, de dizer, não, mas os meus problemas quero ser eu a resolvê-los, não é? Não preciso que venha aqui um Messias, um salvador da pátria. Preciso de alguém que perceba que o Estado me deve dar as condições, me deve ajudar a resolver os meus próprios problemas. Portanto, há aqui uma diferença de base sobre como é que devemos olhar para a vida em sociedade, e isso faltava no espectro político português. E, portanto,
em vez de, como muitas vezes todos nós fazemos, que é falar e criticar, chegamos à conclusão que se nós queremos resolver os nossos problemas, só há uma maneira, não é? É levantarmos e começarmos a resolver os nossos problemas. E foi exatamente isso que fizemos. Portanto, somos uma alternativa a este sistema que no fundo, do CDS ao PCP, acredita que o Estado é a solução para tudo, que nos vai resolver todos os problemazinhos. Qualquer dia até nos vai fazer o pequeno almoço e leva à cama. E é possível em Portugal termos menos Estado? Claro que sim. Claro que sim. Eu uso, por vezes, um exemplo ligeiramente diferente, mas que vai dar a mesma. Durante os últimos, sei lá, 30 anos, mais ou menos, andaram-nos a convencer que a estabilidade era o principal valor da política. Não é? Independentemente de qual fosse o partido, o objetivo era termos estabilidade e, para isso, precisávamos de uma maioria absoluta de um partido, ou, lá, de uma coligação pré-eleitoral. E hoje nós olhamos para essa Europa fora e vemos que não é assim, não é? O caso, por exemplo, da Bélgica, teve 555 dias sem governo, não é? A tentarem encontrar uma coligação, e a economia a crescer. As empresas a trabalhar, os serviços públicos com funcionários competentes e empenhados a funcionar, e não houve problema nenhum, não foi o fim do mundo. E acreditamos que em Portugal é perfeitamente possível chegarmos aos mesmos resultados. Então, onde é que o Estado tem mesmo de estar e onde é que está e não devia estar? Isso seria uma lista muito, muito, muito grande. Mas há coisas que são muito básicas e que não vale a pena ligarmos o complicómetro, como tem sido, no fundo, ligado durante todos estes anos. Há funções que são, obviamente, funções de soberania, que são absolutamente indispensáveis à vida em sociedade. Para nós termos paz e segurança e justiça, obviamente que precisamos de um Ministério dos Negócios Estrangeiros, de um Ministério da Administração Interna, do Ministério da Defesa, do Ministério da Justiça. Obviamente que sim, que há funções de soberania. E depois há, com a evolução histórica que todos nós conhecemos, um conjunto de áreas sociais que um Estado moderno deve garantir o acesso, mas não necessariamente a prestação. Ou seja, quando o mercado funciona por si, não há motivo nenhum para o Estado estar lá. Agora, quando há falhas de mercado, obviamente que o Estado pode promover e, em casos muito particulares, até fornecer essa prestação. No caso, por exemplo, da saúde ou da educação? O caso da saúde é um caso muito, 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 muito interessante, porque o Serviço Nacional de Saúde diz, todos os políticos dizem, e todos nós, aliás, todos nós, por essa sociedade fora, dizemos que o Serviço Nacional de Saúde é uma grande conquista da democracia. É verdade. Infelizmente, muitos de nós já passamos por essa experiência, ou tivemos familiares próximos ou amigos que passaram, que quando temos um problema de saúde muito grave, e sobretudo em casos em que há uma baixa incidência, ou seja, doenças raras e muito graves, temos um Serviço Nacional de Saúde que é absolutamente excepcional. Aquilo que se chamam cuidados terciários. O problema tem sido que esses cuidados terciários, que fazem muitas vezes aqueles que estão num hospital privado e depois têm o seu estado de saúde agravado e são transportados para um hospital público, o que é um bom exemplo, isto é um ótimo exemplo. Esses serviços, se calhar, não têm o financiamento que deveriam ter, não têm as condições que deveriam ter. E porquê? Porque o Estado, depois, noutro tipo de cuidados, quer estar em todo lado. No limite, faço uma pergunta. Imaginando que o Ruben ou eu precisamos de uma consulta básica, chamada Centro de Saúde. Quem tem um seguro de saúde, ou quem tem a ADSE, tem a liberdade, e este é o ponto fundamental, tem a liberdade de escolher a que médico vai. A que clínica vai, se vai ao sistema público, se vai ao sistema privado, e dentro do sistema privado, se é o Dr. José ou o Dr. Luís que quer ir. Quem só tem o Serviço Nacional de Saúde é obrigado a ir um dia ao centro de saúde, marcar uma consulta e perder uma manhã numa fila. Passado uma série de meses, infelizmente, se não mesmo anos, em certos casos, perder outra manhã para ir a essa consulta. E se tiverem a infelicidade de ter que fazer análise e depois, eventualmente, ter até uma intervenção cirúrgica, ao fim de 3 anos e de 5 ou 6 deslocações ao Serviço Nacional de Saúde, finalmente tem o seu problema resolvido, ou pelo menos mitigado. Se à partida essa pessoa tivesse a ADSE, um seguro de saúde, numa consulta, ou vá lá, 2 ou 3 consultas ao longo de um mês, por exemplo, numa clínica privada, poderia ter o seu problema resolvido. Porquê é que isto não acontece? Por um motivo básico: falta de liberdade de escolha. E é o Estado que está a condicionar essa escolha dos cidadãos? Indiretamente, sim. Pergunto também se, ao defenderem menos Estados, estão a defender privatizações no geral, se essa é uma ideia errada, se não é.
É um tema que, obviamente, é sempre colocado à iniciativa liberal, até pelo nome, não é? Liberal. Mas isto conta-se de uma forma muito simples. Qualquer privatização que implique um novo monopólio é igualmente errada. Ou seja, termos um setor que está totalmente dependente do Estado e passar a estar totalmente dependente de um único privado, sem concorrência, sem abertura ao mercado, é igualmente mau. Quer dizer, o bicho-papão, passa a expressão, não é o Estado em si. O bicho-papão é a falta de liberdade que cada um de nós tem de ter iniciativa em vários setores. E diga-me uma coisa, vocês veem com preocupação o surgimento de novos partidos dentro da vossa área política? Por exemplo, agora o Santana Lopes sair dentro do PSD, tentar ligar-se a algum partido liberal, ou mesmo criar o seu próprio partido liberal, isso não estaria a tirar o vosso espaço político? Bom, Ruben, estás a dizer que o senhor ex-primeiro-ministro se vai ligar ou vai fazer um partido liberal. Eu não tenho essa certeza, não ouvi declarações do Dr. Santana Lopes nesse sentido, não sei se é liberal, se é outra coisa qualquer. Mas o importante para mim não é isso. Respondendo diretamente à pergunta, nós vemos com muito bons olhos o surgimento de novos partidos. Ligo diretamente àquilo que acabei de dizer sobre setores económicos. Ou seja, o facto de termos uma política que está capturada há 43 anos pelos mesmos partidos é uma oligarquia política. São os tais senhores que dizem que sabem quais são os nossos problemas e que vão ser o Dom Sebastião a resolver os nossos problemas. Nós precisamos de novos partidos. Nós precisamos de não ter medo de ter na sociedade portuguesa movimentos que se tornam em partidos e que vêm renovar a política, porque já vimos que os atuais partidos não conseguem fazer. O futuro passa por aí, por haver maior atividade política. Nos últimos anos surgiram vários pequenos partidos que nunca se conseguiram afirmar na sociedade portuguesa. Porquê? É difícil um partido novo entrar e tentar quebrar o sistema? Há dois momentos de dificuldade para um novo partido se ingrar. E isso deve-se a que o sistema está feito para que essas dificuldades existam. Portanto, os tais partidos que criaram este sistema e o capturaram protegem-se em cartel para que não exista mais concorrência, para que não exista nova concorrência. O primeiro momento é o momento da constituição do partido em si. Ou seja, é um processo moroso, que necessita o envolvimento de muitos recursos em termos de tempo. Só a questão das 7.500 assinaturas e devidamente validadas com o número de eleitor, que é um número que as pessoas nunca têm presente. Em papel. Em papel, exatamente. Portanto, no nosso caso, isso só foi possível num curto espaço de tempo de meses, porque houve, de facto, muito pragmatismo, muita vontade, muito espírito de iniciativa, num conjunto vasto de pessoas que se dedicou, que planeou e que foi muito pragmático. E depois o segundo momento, que é a partir do momento que somos constituídos como partido, em que as regras de funcionamento, de financiamento, são kafkianas. É muito complicado. E temos até um momento intermédio. Nós temos um episódio muito curioso que demonstra... portanto, nós entregámos todo o processo no Tribunal Constitucional, portanto, as 7.500 assinaturas que foram validadas, o projeto de estatutos, a declaração de princípios, o logótipo, portanto, é aquela informação que é pedida, e depois o Tribunal Constitucional, em acórdão do Tribunal Constitucional, portanto, nós estamos a falar de um tribunal, de uma comarca, estamos a falar do Tribunal Constitucional, portanto, do topo da pirâmide, decretar, portanto, fazer um acórdão, dizer, sim senhora, a Iniciativa Liberal é partido político. Nós tivemos que ir ao Registro Nacional de Pessoas Coletivas, pedir o registro da marca, digamos assim. Primeiro momento, dizem-nos que não era possível porque existia uma associação com um nome parecido, que de facto era a Associação Iniciativa Liberal que nós tínhamos criado enquanto movimento, que também teve um processo de alteração de designação, tranquilo, mas depois disso chegamos um dia ao Registro Nacional de Pessoas Coletivas e o nosso processo de nome foi indiferido. E qual a razão? Porque não tinha partido no nome. Depois do Tribunal Constitucional dizer, ok, Iniciativa Liberal é partido, tivemos um serviço do Estado a fazer um indeferimento, ainda por cima dizendo que não tinha partido no nome, quando existem outros partidos que não têm partido no nome. E isto fez com que andássemos aqui mais umas semanas, mais uns meses, neste processo. Portanto, é muito difícil um partido constituir-se e depois poder viver. Depois entramos naquilo que é também a dificuldade do chegar às pessoas.
E embora vivendo num mundo muito digitalizado, com as pessoas nas redes sociais, etc., nós estamos há 3 anos quase nesta caminhada, e sempre que há um post que fazemos nas redes sociais, ou alguém partilha um desses posts, ou sempre que há uma notícia num meio de comunicação social, há sempre alguém que contacta connosco pela primeira vez. Portanto, isto é um caminho moroso, e é preciso muita perseverança e muita resiliência. E como o Miguel costuma dizer, nós não estamos aqui apenas para um ciclo eleitoral, estamos aqui para 30, 40 ou 50 anos, com muita noção das dificuldades que existem, das dificuldades propositadamente criadas para que novos projetos não se desenvolvam e não possam crescer, mas acreditem numa coisa, nós somos liberais, como está no nosso nome, mas como também está no nosso nome, nós temos muita iniciativa e muita perseverança. Aproxima-se agora um novo ciclo eleitoral, com regionais na Madeira, com europeias e com legislativas. Quais é que são os vossos objetivos para estes atos eleitorais? O principal objetivo é ter representação. E curiosamente isto também está ligado à pergunta anterior. Portanto, nós notamos que há uma cartelização da política em Portugal, sendo ainda mais direto do que o Rodrigo acabou de dizer. Os partidos, depois de estarem lá, fecharam a porta e tiraram fora a chave, não é? Um exemplo típico é todos eles, ou quase todos eles, no seu nascimento, tiveram apoio da chamada família política, europeia ou mundial. Não vemos um problema nisso, quer dizer, foi uma coisa conhecida, pública, sem qualquer problema. Mas agora proíbem que novos partidos consigam ter esses apoios. A lei não permite, a lei de financiamento. Isto é uma das formas de fechar a porta, não é? A novos. E isso tem feito com que vários movimentos que apareceram até agora, vários novos partidos, não resistam ao primeiro ciclo eleitoral. Ou seja, as imposições, as regras e regrinhas do Estado condicionam depois na prática a democracia. É um bocadinho como aquilo que o Rodrigo acabou de contar do Tribunal Constitucional e do Registro Nacional de Pessoas Coletivas. Vivemos numa democracia, podemos fazer um partido, vamos ao Tribunal Constitucional, apesar de dar muito trabalho, temos um partido. E depois vamos ao registro, afinal, é mais um papel, mais uma autorização, mais uma licença, e é um bocadinho isso que está a acontecer. Fazemos aqui uma pausa para uma referência. A Iniciativa Liberal pertence a nível europeu à ALDE, a Aliança dos Liberais e Democratas pela Europa, o mesmo grupo onde está, por exemplo, o espanhol Ciudadanos. E a forma como nós encaramos a necessidade de abertura política em Portugal é não pensar num ciclo eleitoral apenas, pensar a longo prazo. Ou seja, o grande objetivo da Iniciativa Liberal é que no espaço público seja dada mais voz aos cidadãos que têm maior propensão para terem cidadania ativa na política. E isso é um trabalho a longo prazo. Portanto, independentemente do próximo ciclo eleitoral, a Iniciativa Liberal estará cá em 2020, 2021, 2022 e por aí fora, durante 10, 20, 30 anos, até conseguirmos mudar políticas públicas. Agora, nós somos ingênuos. Obviamente que para conseguir essa parte do espaço público é importante ter representação e, neste caso, são eleições parlamentares, as 3 eleições, portanto, quer na Madeira, no Parlamento Regional, quer na Assembleia da República, quer no Parlamento Europeu. O nosso objetivo declarado é ter representação parlamentar. Vão conseguir? Claro que sim. E mais do que isso, até vamos conseguir, numa primeira fase, ter representação parlamentar e, numa segunda fase, vamos conseguir governar, isto é, ter políticas públicas que são executadas numa perspectiva liberal, numa perspectiva de libertar o cidadão do peso do Estado. Obrigado. E ficamos por aqui neste episódio. Não se esqueça de classificar o Poder Público na loja do iTunes, de subscrever numa das várias plataformas de podcast e enviar feedback para ruben.martins@publico.pt. Poder Público, histórias da política, da sociedade e do mundo. Um abraço. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em publico.pt.